Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais uma videoaula de Geografia para os alunos do sétimo ano. Lembrando a vocês que essas aulas estarão disponíveis no canal do CELC Geografia no YouTube. E o tema da aula de hoje será a urbanização brasileira. E logo de cara vamos falar o que é a urbanização. Vamos lá. Definição de urbanização. A gente sabe que a população cresce, é o crescimento populacional, crescimento vegetativo, que a gente já aprendeu, né? Bom, urbanização nada mais é do que o crescimento da população urbana, ou seja, das cidades, um crescimento maior do que o crescimento da população rural, ou seja, das zonas rurais. E esse crescimento, ele não acontece somente porque nasceram mais gente nas zonas urbanas do que nas rurais. Você pode ter também o chamado êxodo rural, que é a fuga de pessoas que fogem das áreas rurais para as cidades, as zonas urbanas, que pode ser através de calamidades públicas como a seca no Nordeste, a fome, a miséria, ou pode ser em busca de trabalho. E esse fator, o trabalho, foi o principal motivo que levou ao crescimento da urbanização no Brasil, através da Revolução Industrial que nós estudamos anteriormente. No mundo inteiro, a Revolução Industrial foi um dos principais agentes causadores do aumento da urbanização no mundo, e aqui no Brasil começou a partir da década de 60, com a introdução no período de Vargas, no governo Vargas, das indústrias de bens de consumos não duráveis e das indústrias de base, e na época de JK, Juscelino Kubitschek, das indústrias de bens de consumos duráveis, as multinacionais. Esse período foi um período de grande crescimento urbano, e a década de 70 para frente foi quando a urbanização ganhou forma e tamanho. Foi quando a população urbana ultrapassou a população rural em número de habitantes, dando início assim ao fenômeno da urbanização, que é o maior crescimento da população urbana nas áreas urbanas do que um crescimento da população rural. E quem foi o responsável? A industrialização brasileira. E por quê? Porque nas cidades se concentram uma maior quantidade de emprego, um maior conjunto de empregos, o que vai atrair essa população. As cidades será fruto de uma atração populacional. Lembrando a vocês que urbanização não é a mesma coisa que crescimento das cidades. A urbanização, como já foi visto, é o crescimento mais acelerado da população nas zonas urbanas do que das zonas rurais. Todos os serviços que se oferecem nas cidades, como coleta de lixo, água encanada, esgoto, serviço hospitalar, gratuito, todos esses serviços são oferecidos pelo governo. Vamos entender que esse crescimento populacional, com essa elevada taxa de urbanização, vai fazer com que esses serviços tenham que aumentar. E às vezes essa prefeitura, essa administração não tem condições de aumentar na mesma proporção desse crescimento populacional, dessa taxa de urbanização, gerando assim o que nós podemos chamar de problemas urbanos, tais como a favelização, a degradação de rios, de lagoas, de lagos, ou seja, a poluição ambiental. Com o crescimento da urbanização aumenta também a quantidade de carros, então o trânsito é um problema também. A concentração urbana muito alta pode provocar enchentes, pois lixos que vão para o bueiro, ou sofás, ou lixo que vão para dentro dos rios, assoreamento e outras coisas mais. Então as enchentes também é um dos fatores. Podemos dizer então que um dos efeitos da alta taxa de urbanização também é a degradação ambiental, ou seja, o meio ambiente começa a sofrer mais com a destruição de muitos ecossistemas. E com o inchaço das grandes cidades também cresce a violência, a quantidade de roubos, de assaltos, enfim, cresce. A segregação espacial e urbana. Ela acontece quando as classes sociais se concentram em determinadas regiões. O melhor exemplo para você perceber isso é a da foto que está agora na tela de vocês. Dá para perceber que os espaços são frutos de toda uma classe social que ali se estabeleceu e criou duas zonas desiguais,
com necessidades diferenciadas. Entretanto, a comunidade, a favela, onde se precisa mais do governo, dos serviços do governo, tem menos investimentos do que as zonas mais abastadas, onde moram a classe média e os ricos. Muitas das vezes o governo alega que essas áreas de comunidade, a população não paga o imposto chamado IPTU, sendo que as zonas onde mora a classe mais abastada, a classe social de classe média, pagam os IPTUs altos. Então, eles investem mais nessas áreas. Entretanto, vamos entender que a função do governo é governar para todos, inclusive uma função social que o governo exerce é a distribuição de renda, o que faz com que se gere muita polêmica com essa discussão da segregação urbana. Essa foto, por exemplo, ela mostra a segregação espacial aqui no Rio de Janeiro entre a região da Rocinha, a comunidade, a favela, e São Conrado, que é considerado um bairro de classe média alta. Então, uma das consequências do aumento da urbanização, o aumento do crescimento populacional nas cidades, é essa segregação, segregação quer dizer separação entre o morro e o asfalto, entre pobres e ricos. E, consequentemente, entre espaços que têm uma infraestrutura privilegiada pelo governo, com equipamentos urbanos, praças, cidades, quadra poliesportivas, escolas, saneamento e esgoto, e regiões, espaços que não têm ou têm uma deficiência nesses equipamentos urbanos ou serviços, que é o caso mostrado aí, entre o morro e o asfalto. Então vamos lá, pessoal. Tudo isso que foi dito aí ocasiona um fenômeno chamado de macrocefalia urbana. Macrocefalia, o inchaço das cidades, ocorre quando não só os governos, mas como também as companhias não conseguem manter os serviços essenciais para manter essa população. Como já foi dito, limpeza urbana, segurança, a polícia, serviço de energia elétrica, no caso aqui a Light ou a Ampla, água, esgoto, gerando assim serviços ineficientes. E olha só a situação, às vezes quando o Belfor Roxo não tem condições de atender um paciente mais grave, porque nós não temos um hospital aqui com uma boa estrutura, a pessoa é obrigada a ir para Nova Iguaçu, para o Hospital da Posse, ou para Caxias, para o Hospital Moacir do Carmo, já que nós estamos falando de condições de prestação de serviços. E é nesse contexto que nós vamos falar do próximo tema, que é a hierarquia urbana. Mas primeiro nós temos que entender o que é uma metrópole. Vamos nos ater à figura que está na tela de vocês agora. Vamos para a definição. É a união de dois ou mais municípios formando uma grande malha urbana. É comum nas cidades sedes de estados, como o caso aí de Goiânia, Aparecida de Goiânia e cidades do entorno. No caso, o Rio de Janeiro, ou seja, o município do Rio de Janeiro, onde o Crivella é o prefeito, é a cidade sede da zona metropolitana do Rio de Janeiro. Ou seja, ela influencia as áreas limítrofes, ou seja, os municípios em seu entorno são influenciados por ele. Compreende a zona metropolitana do Rio de Janeiro, como já foi dito, o Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense e o leste da região metropolitana, onde tem Niterói, Itaboraí e outros municípiozinhos que estão ali na cota, ali na parte verde. Municípios que não fazem parte dessa região são os municípios afastados, que não sofreram conurbação. Ou seja, a região norte nós temos Campos, a região da Costa Verde com municípios como Angra dos Reis, Paraty, regiões como Volta Redonda, a cidade do Aço e outros municípios que não fazem parte da região metropolitana do Rio porque não estão colados, não estão conurbados. Agora, olha o mapa do Rio de Janeiro e compare com o mapa da região metropolitana. Percebam que o Rio de Janeiro tem todos aqueles municípios que não fazem parte da zona metropolitana porque estão afastados, não estão conurbados, como já foi dito. Mas, professor, o que é conurbação? Como vocês já devem ter imaginado,
Conurbação é a junção de duas ou mais cidades, ou seja, quando duas cidades ou mais cidades se encontram e formam aquilo que parece ser uma única cidade mais imensa, grandiosa, claro, separado pelos seus limites, nós temos uma conurbação. Isso acontece geralmente quando as cidades vão crescendo, crescendo, crescendo e seus limites encontram o limite das outras. Por exemplo, Belford Roxo, no limite que mais popular entre Belford Roxo e Caxias é ali na região de Lote 15. O limite entre Belford Roxo e Nova Iguaçu, um deles, é, por exemplo, a Dutra. Então é isso. Metropolização é quando municípios se juntam e formam uma zona metropolitana. Geralmente, uma metrópole tem uma cidade que influencia, a principal, que influencia as outras, onde vai encontrar maior número de equipamentos urbanos que vai influenciar as outras. Ou seja, quando você precisa de um aeroporto, você vai para o Rio de Janeiro. Quando você precisa de um shopping, você sai de Belford Roxo, procura Nova Iguaçu, Caxias ou vai para o Rio de Janeiro, com a seguinte regra: uma cidade ela é superior a outra pela capacidade que ela tem de oferecer comércios e serviços. Ou seja, Rio de Janeiro é superior a Nova Iguaçu, Caxias e Belford Roxo porque oferece mais serviços, mais comércios, mais serviços públicos. Então nós temos aí uma hierarquia, a chamada hierarquia urbana ou rede urbana. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele dividiu essa hierarquia pela capacidade de oferecer comércio, serviços, fluxo, né? Fluxo de transporte, de energia, de acordo com a importância. Ela dividiu da seguinte forma: a metrópole regional. Essas metrópoles regionais, ela influencia a região em seu entorno. São geralmente as capitais: Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Salvador, Manaus, Porto Alegre, Recife, Curitiba e muito mais, tá ok? Como já foi dito. As metrópoles nacionais, elas são classificadas numa importância maior do que as metrópoles regionais. Essas metrópoles nacionais, elas não influenciam só a região onde estão. Essas metrópoles nacionais, elas já influenciam o Brasil, certo? Por isso, metrópole nacional. Nós temos duas metrópoles nacionais, tá ok? Duas metrópoles nacionais, o Rio de Janeiro e São Paulo. Junte-se a eles Brasília. Mas por que Brasília está separado? Vamos entender que Brasília, ela não influencia totalmente. Por exemplo, o Rio de Janeiro e São Paulo influenciam a economia do Brasil como um todo, né? A parte de turismo, a parte da industrialização, né? E a parte social e política também. Já Brasília, ela influencia o Brasil por ser a capital do Brasil, a capital política. Então a influência de Brasília, ela se dá, né, na influência política, tá ok? Então as duas metrópoles principais nacionais são Rio de Janeiro e São Paulo. Brasília só se encaixa por ser a capital administrativa do Brasil, tá ok? E São Paulo, ela, além de ser uma metrópole nacional, ela também é uma cidade global, pois concentra boa parte dos serviços internacionais. As sedes das multinacionais estão quase todas em São Paulo. A bolsa de valores que ligam, que fazem uma rede econômica com o mundo inteiro, com Tóquio, com Pequim, com Frankfurt, né, com Nova York, está em São Paulo. As principais redes internacionais de comunicação, rádio, televisão, estão sediados em São Paulo. Enfim, no Brasil, São Paulo detém o poder político e financeiro, ou seja, o poder político e econômico, elaborando uma rede econômica e informacional com essas cidades globais espalhadas pelo mundo. E para finalizar, vamos falar de um fenômeno urbano que é característica dos países desenvolvidos. Países subdesenvolvidos como o Brasil, por exemplo, acontece muito pouco, ou quase sempre nem acontece, que é a formação das megalópolis. Quando duas metrópoles sofrem conurbação, ou seja, seus limites vão crescendo, crescendo e se juntam, ou ela está fortemente ligada através dos transportes, aí você tem a formação de uma megalópole.
Aqui no Brasil, nós podemos ter um pequeno exemplo de megalópole na junção entre Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui nesse momento do vídeo eu faço uma observação que somente as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo poderiam formar uma megalópole aqui no Brasil por enquanto, pois elas é a que estão mais próximas de assumir os critérios da formação de uma megalópole, que é, por exemplo, a forte integração entre as duas cidades, a forte integração no trabalho, na economia, nas redes de transportes e por aí vai. Mas, de fato, a megalópole, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, nem podemos considerar, de fato, que ela seria uma megalópole completa, pois para ser uma megalópole completa, deveria ser, por exemplo, igual Tóquio e Yokohama, onde as pessoas sairiam para trabalhar de Tóquio, ia para Yokohama, trabalharia e voltaria para Tóquio, para casa, porque os serviços de transportes entre as duas cidades são tão eficientes que interligam ela, juntando ela de tal forma que às vezes parece que você está numa cidade só. E isso explica o fato, por exemplo, de por que os países desenvolvidos que têm mais tecnologia têm mais megalópolis do que os países subdesenvolvidos, simplesmente porque eles têm mais acesso a transportes rápidos, como o trem-bala, por exemplo, que já tentaram implementar no Brasil, na época do governo da Dilma, da Copa do Mundo, das Olimpíadas, só que esse projeto ficou para trás. Beleza, pessoal? Então essa videoaula termina por aqui. E espero vocês na próxima aula, tá ok? Um grande abraço e até mais.